Nós precisamos de um avivamento. Temos acompanhado nesses dias algo de Deus acontecendo numa universidade ali nos Estados Unidos. E nós precisamos de um avivamento. Não há nenhum conceito acerca do avivamento, porque Deus ele age como Ele quer. O vento sopra aonde Ele quer. Cristo Jesus nos ensinou. E o avivamento ele traz alguns momentos específicos que mostram a presença de Deus, o quebrantamento do povo, arrependimento, regado de muita oração. E nós vemos o avivamento acontecendo especificamente em duas situações. Uma situação de que o povo já está preparado, sedento, buscando, esperando, aguardando o mover de Deus. Mas também há o avivamento que vem em momento de crise, em momento que as coisas não estão caminhando, não estão fluindo. E aí Deus move o Espírito dele para que seja renovado, reavivado, avivado a obra dele na vida do seu povo. Há um livro chamado Por que Tarda o Avivamento. É um livro que é muito bom de se ler, se você tem esse desejo de conhecer, mas não só conhecer, viver um avivamento. E ali é citado muitas coisas. E o que me chama a atenção nesse livro é quando o avivamento é necessário porque o povo se corrompeu. Porque o povo se afastou de Deus, porque o povo está vivendo numa crise. Também há um ponto ali que ele cita que quando um líder espiritual, um obreiro, um pastor, perdeu, né, o seu valor, o seu reconhecimento diante de uma igreja, o pastor precisa de um avivamento. Nós, como igreja, temos passado por dias difíceis, dias de luta, dias de crise, e nós precisamos de um avivamento. Não há uma cartilha que possamos seguir, a não ser um coração desesperado pela manifestação, pela presença sobrenatural do nosso Deus. Eu lembro que alguns anos eu estava num retiro e um grande homem de Deus, conhecido a nível mundial como um profeta, um chileno, senhor de idade já, e em conversa com ele sorriu, eu estava compartilhando a situação como igreja, e ele sorriu e disse, está acontecendo um avivamento. Eu falei, não, pastor, eu acho que o senhor não entendeu muito bem. Eu falando portunhol, não é? Ele falou, não, eu entendi. O que está acontecendo é um avivamento de Gideão. Aquele avivamento. E aí ele foi explicando, eu conheci a história, que de milhares de pessoas, Deus foi estreitando, até 300 irem para uma batalha que humanamente seria impossível vencer. Eu quero dizer para você nesta manhã que eu preciso de um avivamento.
E que, se você também precisa, eu quero convidar a ficar em pé para nós lermos os primeiros 4 versículos de Atos, capítulo 8. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e, arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Vamos orar. Papai, precisamos de um avivamento. Sim. Sabemos, porque Cristo Jesus nos instruiu, que o vento, o Espírito Santo, sopra aonde quer. Por isso nós pedimos, nós imploramos, nós suplicamos. Aviva-nos, Senhor. Amém, Senhor. Aviva a tua obra. Amém, Senhor. Senhor, nós sabemos que é sobrenatural. Sabemos que não há nada, humanamente falando, que possamos fazer para que ocorra o avivamento. A parte que nos cabe é chorar aos teus pés, é buscar a tua face, é invocar o teu nome. Sim. Até a convicção do pecado é o teu Espírito Santo que produz em nós o arrependimento, a fé que tanto precisamos. Sim. Não procede da nossa vontade, mas procede do agir do Espírito Santo no nosso interior. Amém, Senhor. Aviva-nos, Senhor. Amém, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Os irmãos podem se assentar. Queridos, Atos capítulo 1, verso 8, Jesus havia dito que os discípulos receberiam poder ao descer sobre eles o Espírito Santo e eles seriam testemunhas. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Colocando aqui para nós nosso contexto, Campina Grande, Paraná, Brasil e todas as nações. Receberiam poder. A necessidade do poder do Espírito Santo em nossas vidas. Até o capítulo 7 de Atos, a igreja está em Jerusalém. Uma igreja maravilhosa, já com os seus problemas internos, mas uma igreja onde os cristãos tinham prazer de se reunir diariamente, no templo e de casa em casa. Eles entenderam o reino de Deus, eles vendiam tudo o que tinham e depositavam aos pés do apóstolo para que no meio deles não houvesse nenhum necessitado. Uma igreja sendo igreja. Um avivamento com a descida do Espírito Santo. Mas Jesus havia informado que eles tinham que ser testemunhas também na Judéia, Samaria e os confins da terra. Aí então, nós vemos aqui nesse texto um avivamento diferente. Diferente daquilo que muitas vezes nós pensamos ser, e só aquela maneira de ser um avivamento. Nós vamos ver aqui que, através da morte de um homem de Deus, Estevão, um homem cheio do Espírito Santo,
homem que foi levantado como líder ali na igreja para servir as mesas. Esse homem prega um evangelho e por causa desta pregação começa uma grande perseguição. No avivamento que nós estamos vendo nos nossos dias ali nos Estados Unidos, a gente percebe aqueles que são os julgadores, não é? Existem aqueles que estão falando, é avivamento, não é avivamento, já estão falando que é um movimento, que não é avivamento, etc, etc, etc. Eu prefiro ficar com a simplicidade e crer na manifestação poderosa do nosso Deus. Porque Deus, ele disse, através de Jesus, claramente, que quando nós pedimos alguma coisa ao Pai, aos pais naturais, né, pedimos pão, ovo, etc., eles não vão nos dar escorpião, serpente, não. Aí Jesus conclui dizendo assim, muito mais o Pai vai dar o Espírito Santo àqueles que pedirem. Então eu creio que o avivamento não é para ser estudado, interpretado, é para ser vivido. E aqui então, certamente que teólogos desse acontecimento poderiam olhar para Estevão, aquele que foi apedrejado, e dizer, não, você pisou na bola. Eu tive um professor no seminário que ao explicar esse texto, a morte do Estevão, ele disse que o Estevão foi imprudente, inconsequente. Eu não creio assim. Eu creio que Deus está no controle de tudo e a vontade de Deus, ela está sendo feita. Ele pregou e no final da mensagem dele, se você ler ali no capítulo 7, ele confrontou, ele foi incisivo em apontar aquele povo como culpado. Vamos olhar aqui para esse avivamento? O primeiro ponto é a morte provocou grande perseguição. Verso 1. E Saulo, depois Paulo, não é? Consentia na sua morte. Então, Estevão morreu, foi apedrejado. E aqui nós percebemos o grande ódio dos religiosos para com os cristãos. Naquele dia, no dia em que Estevão foi apedrejado, naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Uma grande perseguição. O que está acontecendo? Mas não era uma igreja vitoriosa? Era. Não era uma igreja que estava fazendo a vontade de Deus? Em parte, sim. Mas ela deixou de seguir para a Judéia, para Samaria e até os confins da terra. Eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando a gente diz isso, a gente sempre pensa em coisas boas. Mas não. As lutas, os problemas, as dificuldades, muitas vezes as enfermidades, quando olhamos para a vida de Jó, nós entendemos que tudo aquilo estava contribuindo para o bem dele, embora no momento do sofrimento a gente não tenha clareza disso. Mas a nossa fé nos mantém firmes, porque sabemos que Ele é Deus e a história é regida por Ele. Oramos por esses países, não entendemos, vemos o sofrimento dessas pessoas. Deus está fazendo a coisa certa, não da maneira que muitas vezes nós esperamos e aguardamos. Muitas vezes é necessário passarmos pelo vale da sombra da morte, para sabermos que Jesus, o bom pastor, Deus está conosco ali. Então, o primeiro ponto, a morte provocou essa grande perseguição. Olha o verso 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Mais tarde, Paulo vai dar, esse Saulo que depois é chamado de Paulo, ele vai dar o testemunho que até as crianças, quando nós lemos assim,
relance somente, nós não entendemos e não sentimos a profundidade do que está acontecendo. Ele estava assolando, ele estava entrando nas casas, arrastando as pessoas, levando para o cárcere. O sofrimento, a dor, os gritos, o desespero. Coisa terrível, mas é a igreja do Senhor Jesus. Aqui não fala, e certamente eles não estavam passando por isso por causa de um pecado específico, por causa de uma desobediência, por causa de uma ação contra o Deus poderoso, não. Muitas vezes a nossa mente se limita a isso. Eu estou passando por problema, é porque eu estou em pecado. Muitas vezes nós não percebemos a mão poderosa de Deus nesses momentos de dificuldade. Os discípulos precisaram passar pela tempestade para ver que aquele que estava dormindo ali no barco é poderoso sobre tudo. Nós temos passado por lutas, por dificuldades, por problemas. Não entendemos, mas cremos que Deus está regendo a nossa história. Isso não significa que não hajam lágrimas, dores, desespero. Mas quando somos ali massacrados, surge lá no mais íntimo do nosso ser aquilo que agrada a Deus, que é a fé. Então a morte provocou esta grande perseguição. Um crente cheio do Espírito Santo pregou na unção do Espírito Santo, foi apedrejado, morreu, e naquele dia então começou uma grande perseguição a toda a igreja. O ponto 2, a perseguição provocou grande dispersão. Todo mundo foi disperso. Você pode imaginar uma situação dessa em que você é crente em Cristo Jesus e vem uma perseguição avassaladora, e as pessoas começam a se espalhar, fugir, se dispersar, deixando tudo para trás, deixando a casa, deixando o emprego, deixando tudo. Para quê? Para não morrer, para não apanhar, para não ser preso. E aqui no verso 4 diz: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando o evangelho. Vamos voltar ali no verso 1. E Saulo consentia sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos os nossos irmãos cristãos de Jerusalém, todos eles, exceto os apóstolos. Deus tinha um plano de deixar os apóstolos ali em Jerusalém, mas o resto da igreja, todos foram dispersos. Todos foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Lembra Atos 1:8? Eles estavam em Jerusalém, mas eles tinham que ir para a Judéia, para Samaria. E depois, no capítulo 13, nós vamos ver eles indo para as nações, para os confins da terra. O plano de Deus está acontecendo. Queridos, eu quero falar para você que, mesmo que haja resistência muitas vezes no nosso coração, talvez incredulidade, talvez ignorância, talvez rebeldia, como o caso de Jonas, o plano de Deus vai se cumprir. O plano de Deus vai se cumprir. Exceto os apóstolos, todos foram dispersos. Então, o ponto 2, a perseguição provocou uma grande dispersão. Todos. Alguns historiadores, alguns arqueólogos dizem que grande parte de Jerusalém se converteu a Cristo Jesus. Então foi um envio missionário sobrenatural.
em que as mãos de Deus usou essa perseguição, as mãos de Deus usaram essa perseguição para que o povo, na sua totalidade, exceto os apóstolos, fossem enviados. Coisa maravilhosa. Essa é a função da igreja. Eles estavam bem ali. Estavam crescendo, contavam com a simpatia dos povos, se reuniam dia a dia, reunião no templo, célula, grupo familiar, igreja nas casas, tendo aquela comunhão gostosa, repartindo pão, pregando a doutrina dos apóstolos, oração. Mas Deus, Ele move para que o plano dele, o propósito dele fosse cumprido. Então a morte provocou grande perseguição. A perseguição provocou grande dispersão. E o ponto 3, a dispersão provocou grande evangelização. Você sabia que a igreja que mais cresce no mundo, ela está num país comunista, China, que é proibido, que tem sacrifício, nunca se matou tanto cristão como nos dias de hoje. E a igreja que mais cresce. Talvez a igreja brasileira esteja precisando de uma perseguição, porque nós temos nos acomodado como igreja. A dispersão provocou grande evangelização. Voltemos ali no verso 4. Entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte fazendo o quê? Pregando a palavra. Talvez se Deus perguntasse, alguém quer ir? Talvez estariam até hoje lá em Jerusalém. E Deus sabe fazer as coisas certinho. Ele faz as coisas certinho na minha vida e na sua vida. Muitas vezes ficamos ali, agitados, preocupados, ansiosos, estressados, mas eu creio que a obra de Deus está se realizando em minha vida, em nosso meio, mesmo sem compreender. Talvez se perguntassem para alguém ali, o que está acontecendo? A igreja vai acabar, todo mundo está indo para cá, cada um para cada... A igreja em Jerusalém, ela teve uma diminuição quase que 100% num momento só. Mas a evangelização está acontecendo. Eles estão pregando o evangelho. Jerusalém agora abre as portas, não de uma maneira voluntária, mas de uma maneira forçosa. E os discípulos de Jesus vão por toda parte, pregando a palavra. Pregando a palavra. Vamos ver o que aconteceu aqui nessa evangelização. Verso 5. Filipe, descendo da cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Naquela época, tirando ali Jerusalém, tirando ali Israel, a região do povo ali, ninguém tinha ouvido falar sobre Jesus. É a primeira vez que estão anunciando. Talvez alguém possa pensar, como? Um lugar que nunca ouviram falar de Jesus, aqui na nossa nação brasileira. Tem povos ainda não alcançados que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar de Jesus. Cristo está sendo anunciado. O verso 6 e o verso 7, assim como Jesus pregava, ensinava o evangelho do reino, no verso 6 e no verso 7 nós vemos os sinais acompanhando. Verso 6, as multidões atendiam unânimes as coisas que Filipe dizia. Avivamento tem essa marca.
do povo ficar sedento por ouvir acerca de Cristo, acerca de Deus. Deus coloca uma fome, um apetite, uma sede por Ele e pelas coisas dEle, que não são coisas promovidas por nós homens. Por melhor que possa ser o pregador, se o Espírito Santo não colocar fome e sede no nosso coração, nós morremos sedentos, famintos, porque nós nem sabemos como e onde buscar. Não temos forças. Mas quando o Espírito Santo, ele coloca, as multidões atendem unânimes. Filipe, um só está anunciando o Evangelho, pregando a Cristo Jesus, contando a história da cruz, trazendo ali os ensinamentos de Jesus, trazendo ali os milagres de Jesus. E as multidões atendiam unânimes. Por que isso aconteceu? Porque houve uma perseguição que veio através de uma morte e que causou uma dispersão. E agora, então, uma grande evangelização. Continuando ali, no verso 6. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe falava, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Jesus, em Marcos, ele disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho, e esses sinais acompanharão os que crerem. Eu sei que muitos falam que essas coisas e a própria manifestação do Espírito Santo era para aquela época. Mas eu vejo que é para toda a época. E nós precisamos dessa unção do Espírito Santo e precisamos também manifestar os sinais que ele operava. Eu ministrei uma palavra aqui no retiro sobre oração, unção e missão. E quando eu estava pregando, eu lembrei de um testemunho que o Jonatas deu quando ele ainda nem tinha feito a escola de missões, nada. Ele trabalhava no hospital Angelina Caron. E ele subiu aqui nervoso, com 2 laudos médicos, lembra disso? Uma velhinha, uma senhora que ele conheceu lá, tomada de câncer e que ia morrer. E aí ele, de uma maneira bem simples e objetiva, ele falou: aqui está o laudo que ela tinha câncer, e ele orou com ela, e aí ele mostrou o outro bem rapidinho, não fez nenhum drama, não fez nenhum... Ele falou: olha, aqui está o outro que ela não tem mais nada, Deus curou. Irmãos, nós precisamos de um avivamento. Sinais que Filipe, o evangelista, estava manifestando. Quando a gente tenta levar a vida cristã na nossa força, na nossa carne, é desgastante, é cansativo, é frustrante. Mas no poder do Espírito Santo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, este evangelista Filipe, ele saiu na dispersão e ele está pregando ali na Samaria, e ali então a multidão está atendendo unânimes, ou seja, todos, aquilo que Filipe estava dizendo, aquilo que ele estava pregando. Estavam vendo também os sinais que ele operava. Olha o verso 7. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. Os demônios eram expulsos, como Cristo Jesus. Ele não está inventando nada. Ele está simplesmente seguindo aquilo que o Mestre Jesus havia feito. Quando a gente fala sobre possessão maligna, parece que também é uma coisa antiga. Eu venho de uma época em que nos cultos aconteciam
Eu lembro-me uma vez lá em Curitiba, num seminário que estávamos tendo, um grupo de irmãos de São Paulo, ministrando sobre libertação, e chegou na hora da oração, houve uma manifestação. Uma pessoa possessa, o espírito maligno se manifestou. A pessoa foi liberta. Mas depois, conversando, uma irmãzinha que congregava conosco, lá em Curitiba, ela compartilhando que quando o pastor estava ministrando sobre possessão demoníaca e essas coisas, ela, no coração e na mente dela, ela estava pensando, não acredito, essas coisas não existem. E tal, e tal, e tal. Tem muitos crentes que não acreditam nisso. Tem muitas denominações que não acreditam nisso. E naquela hora, a pessoa estava atrás dela, a pessoa que manifestou o Espírito. E nós demos boas risadas ali, porque ela ficou assustada e com medo, e ela falou, agora eu acredito. Se a palavra de Deus não nos convence, e as pessoas continuam possessas, as pessoas continuam manifestando possessões, de outras maneiras, mas continuam. E nós precisamos entender que esse é nosso trabalho também. 7, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz. E muitos paralíticos e coxos foram curados. A cura que Cristo Jesus, aonde ele ia, juntava multidões de pessoas, traziam pessoas, jogavam ali aos pés de Cristo. E ele curava todos. Ele só não manifestava o poder sobrenatural quando havia o quê? Incredulidade, falta de fé. E ele nos envia na mesma categoria, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Agora imagina, Deus enviando Jesus, qualificando com o poder do Espírito Santo para todas essas obras. Agora imagina Jesus enviando a gente sem nenhum poder. Não, não é assim. Muitos paralíticos e coxos foram curados. A evangelização é completa. Ela não alcança só o espírito da pessoa, a pessoa é salva, bonitinha, agora fica aí com o seu problema, com a sua luta, com a sua dificuldade, com a sua doença, com o espírito maligno, fica aí com toda possessão, que depois, então, quando Jesus vier buscar a igreja, daí você vai se ver livre de tudo isso. Não. Daqui a pouco nós vamos orar com o Wesley e a Cristina, que retornam ao campo missionário. Leva essa palavra no coração. Esse poder tem que ser manifesto. E também, como última marca aqui desse avivamento, dessa grande evangelização, o verso 8 diz assim, e houve grande alegria naquela cidade. Queridos, a alegria verdadeira é fruto do Espírito Santo. É parte vital do cristão, do cidadão do reino de Deus. O reino de Deus é formado do quê? Paz, justiça e alegria do Espírito Santo. Grande alegria naquela cidade. Por quê? Porque eles estão conhecendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eles estão conhecendo Cristo Jesus. Como resultado de tudo isso, no verso 12 diz, quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. Fruto. Conversões em massa. Mas lembrando que lá no início, alguém morreu. Foi necessário de aquele homem cheio do Espírito Santo, com ousadia, pregasse um
evangelho que confronta. Foi apedrejado. Começou ali uma grande perseguição. A perseguição levou a uma grande dispersão, e a dispersão levou a uma grande evangelização. Eu preciso de um avivamento. Quero convidar você a baixar a cabeça e fechar os seus olhos. Papai, nós não conhecemos, não sabemos aquilo que o Senhor irá fazer conosco, mas cremos, estamos seguros, guardados em tuas mãos. O Senhor sabe o que é necessário acontecer, e eu creio que o Senhor fará acontecer. Tu sabes, papai amado, do temor, medo. Ao enfrentarmos coisas novas, ao pensar em perseguição, mas sabemos que ali o Senhor estará conosco, nos fortalecendo, nos capacitando, nos ungindo, nos dando a palavra a ser compartilhada, nos dando o poder para enfrentarmos todas as hostes do maligno, para curar os enfermos, para anunciar Cristo Jesus, para pregarmos o reino de Deus. Papai, a tua palavra é clara em sinalizar o final dos tempos como um tempo difícil. Sabemos que vamos passar por esse tempo. Mas pedimos, Senhor Deus, o fortalecimento. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor aumente a nossa fé. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor nos ensine continuamente a orar. Pedimos para que o Teu Espírito Santo nos encha, nos unja e nos leve aonde o Senhor quer nos levar. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa perseguição que promoveu esse grande avivamento. Olhamos os capítulos a seguir e vemos o Teu Evangelho sendo anunciado. Queremos continuar, Senhor, a obra que o Senhor iniciou em nós, na individualidade, como igreja, igreja local, igreja brasileira. Sopra, Espírito Santo de Deus. Aviva a tua obra. Esse é o nosso clamor. Ficamos esperando, Senhor, como os discípulos esperaram ali em Jerusalém, até que a promessa, até que o